Mesmo tendo sobrevivido por 3.000 anos, estes monumentos enfrentam a destruição de nossos tempos. Desde os efeitos do aumento da agricultura, da industrialização, da mudança das condições climáticas, em parte devidas à represa de Assuã, e até aos próprios turistas. Em 1924, em resposta à crise, o Instituto Oriental da Universidade de Chicago estabeleceu uma sede permanente no Egito. Chamada de Casa de Chicago, foi fundada pelo Dr. James Henry Breasted, pai da egiptologia americana, que planejou criar uma relação de todos os monumentos ameaçados de extinção do Antigo Egito. Hoje, a Casa de Chicago está sob a direção do Dr. Lenny Bell. Os estudiosos da Casa de Chicago fizeram um trabalho monumental chamado de levantamento epigráfico. Nos últimos 50 anos, o Instituto Oriental publicou uma série épica de volumes contendo os resultados do levantamento. Utilizando uma combinação engenhosa de fotografias e de desenhos, os egiptólogos da Casa de Chicago criaram desenhos facsímiles dos monumentos com superfícies entalhadas e pintadas. O único registro que restará quando os hieróglifos e as decorações tiverem desaparecido para sempre dos templos. Conforme iam se sucedendo os faraós, era prática comum que se alterassem os templos, levando crédito pelo trabalho de seus antecessores. Interpretando sucessivas decorações, a equipe da Casa de Chicago está decodificando a história do Templo de Luxor. Conforme a glória do Egito faraônico desaparecia, as pessoas construíam casas dentro dos templos. Suas ruínas ficaram enterradas por cerca de 2.000 anos. Quando as escavações começaram há 100 anos, as paredes de pedra foram repentinamente expostas ao ar. Desde então, o sal, lixívias da pedra, somadas à umidade do ar, criaram cristais que se desprenderam, levando as imagens com eles. The salt on the walls makes our work urgent. The reliefs are being dissolved, so that within a period of 200 years, the temple will still stand, but all of the decorated surface will have flaked off. When they are gone, we want there to be a record as accurate as humanly possible of the decoration, so that scholars will be able to consult our drawings and be sure that the reliability is such that any questions they have about the decoration will be answered in our volumes. Quando os deuses eram venerados aqui, grandes partes dos templos foram desmanchadas. Grandes blocos foram quebrados em menores partes, para reutilizarem como material de construção. Milhares de blocos foram coletados após um período de 30 anos. A Casa de Chicago está conduzindo uma busca sistemática dos fragmentos para reconstruir uma seção chamada a Colunata Perdida. Ao achar um fragmento que possa se encaixar, o artista Ray Johnson faz anotações e o bloco é cuidadosamente fotografado. Um artista desenha e depois pinta as linhas da fotografia, fazendo correções e substituindo o que o tempo pode ter removido. Aí, o artista encaixa a fotografia em sua reprodução da parede. Somente as áreas das linhas com tinta foram achadas.
Mas, pelos fragmentos salvos, às vezes é possível reconstruir todo o desenho criado pelo artista original, 3.000 anos atrás. Nessas excitantes e raras ocasiões, quando um fragmento se encaixa em uma parede, é colocado em seu lugar. Pouco a pouco, o antigo templo de Amun-Ra se levanta de novo. As investigações da Casa de Chicago revelaram que as colunas do Templo de Luxor são o maior monumento construído de Tutankhamon. Para avaliar completamente sua história arquitetônica, as inscrições do topo da estrutura devem ser fotografadas. Escadas que alcançam 5 andares de altura foram montadas. Foi a primeira vez em 50 anos em que houve uma tentativa de subir. Nas colunas de 21 metros de altura, o Dr. Bell estudou as técnicas usadas pelos artesãos da antiguidade. Aqui, inseriram blocos de madeira para estabilizar a estrutura onde se encaixavam. Havia aqui um teto que cobria as colunas. Ele caiu ou foi removido em algum momento antes de 1600 d.C. Seus fragmentos foram achados no chão do templo e identificados. Pesquisando o passado do templo, os pensamentos do Dr. Bell vão inevitavelmente para o futuro. Paradoxalmente, as vibrações causadas pelos passos infindáveis dos turistas que visitam a cada ano e até o dióxido de carbono que exalam estão causando a erosão dos tesouros insubstituíveis que vieram apreciar. Os estudos da Casa de Chicago revelaram que, 100 anos após Tutankhamon ter construído esta estrutura, Ramsés II sistematicamente apagava o nome de seu antecessor, substituindo-o pelo seu próprio, ingenuamente acreditando que poderia enganar os deuses, levando... Mas Ramsés também aumentou a majestade do Templo de Luxor. Construiu uma imponente entrada, o horizonte pelo qual o Deus do Sol segue em frente. Pelos relevos podemos reconstituir um deslumbrante festival anual, a Festa de Opet. Com o Nilo em plena cheia, a estátua dourada do deus Amun-Ra foi levada a Luxor, de Karnak, em seu barco santuário. Dentro do santuário mais recôndito, Ramsés ofereceu incenso, flores e comida para o deus envolto em mortalha. Concluídos os sacrifícios e as cerimônias, os sacerdotes lideravam a procissão para fora do templo, purificando o caminho à sua frente. Milhares de cidadãos se amontoavam às margens do rio para ver músicos, dançarinas núbias, soldados e sacerdotisas acompanharem a procissão ao longo do Nilo. O santuário do deus era colocado em sua barca sagrada e, numa grande cerimônia, os sacerdotes, deuses e o faraó eram rebocados de volta ao templo de Karnak.
A rainha favorita